Olá, muito boa tarde, começando mais um quarto caderno aqui na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária, para vocês aqui nesta tarde de terça-feira, dia 11 de maio, começando mais um programa cultural aqui, mais um podcast, sempre com um tema de cultura e, você já sabe, baseado sempre nos nossos artigos publicados na imprensa do Partido da Causa Operária, em particular aí nos nossos cadernos de cultura do jornal Causa Operária impresso. O tema de hoje foi publicado no jornal Causa Operária número 685, do dia 7 a 13 de abril de 2012. E nós vamos começar agora justamente falando sobre o grande escultor do modernismo brasileiro, o Victor Brecheret. Eu sou Henrique Arias e a gente vai começar então mais esse quarto caderno aqui para vocês. Bom, o Victor Brecheret foi uma das figuras centrais do movimento modernista da primeira fase. Ao lado de Anita Malfatti e de Cavalcante, o escultor compõe o núcleo mais importante de artistas plásticos do modernismo durante a primeira etapa de lutas do movimento. A história do movimento lhes deve um papel decisivo. Anita Malfatti serviu como o aglutinador inicial do grupo modernista em São Paulo. Brecheret foi, a um só tempo, o estandarte de batalha e a ponta de lança atirada contra a oligarquia, no sentido de romper a barreira isolacionista que fora estendida contra os jovens artistas. De Cavalcante, o mais jovem dos três, seria, sobretudo, segundo depoimentos, a figura a ter a ideia de realizar a semana. Vale destacar também, logicamente, o papel também central que Tarsila do Amaral iria cumprir no desenvolvimento subsequente do modernismo ao longo da década de 1920, criadora das obras mais características da primeira geração modernista, em particular da ala esquerda ligada ao movimento antropofágico. Bom, sobre a Anita Malfatti, nós temos aí alguns episódios do quarto caderno que você pode acompanhar aí na nossa playlist. E sobre esses outros, sobre o Di Cavalcante, também nós temos um episódio sobre ele, e ainda estamos devendo aí, né? Em breve teremos o episódio sobre a Tarsila do Amaral. Bom, voltando, em 1917, Anita Malfatti, que havia recém-chegado dos Estados Unidos, ela realiza a primeira exposição de suas telas expressionistas e desperta a ira da oligarquia reacionária. O alvo dos jornalistas de direita, instigados por figuras políticas da oligarquia, não era somente a obra da artista em particular, mas do modernismo como um todo, movimento que era a expressão artística do processo revolucionário social e político que se desenvolvia no interior da República Velha. Enquanto os modernistas paulistas viviam os primeiros episódios de luta contra a reação intelectual conservadora, Brecheret, então com 23 anos, um humilde trabalhador, mostra, ainda quando estudava no Liceu de Artes e Ofícios, um talento que faz com que seus parentes decidam fazer o esforço de enviá-lo à Europa. Vivia ainda em Roma, estudando, compenetrado em algumas das principais técnicas escultóricas de seu tempo. Ele chega a São Paulo como artista maduro já em 1919. Após um ano vivendo em quase completo isolamento no Palácio das Indústrias, acabou descoberto pelo grupo modernista em 1920. O grupo com o qual o escultor se deparou era um pequeno contingente organizado e perfeitamente consciente da tarefa histórica que teriam que realizar para defender o direito à existência enquanto artistas naquela sociedade. Brecheret acaba imediatamente incorporado ao grupo e torna-se, no intervalo de pouco mais de um ano, o principal eixo das atividades de agitação e propaganda dos modernistas em defesa da nova arte. Esse período, entre 1920 e 1921, é também, não por acaso, um momento culminante na atividade do artista, quando ele se desvencilha das amarras que ainda o prendiam ao classicismo e avança decididamente para técnicas escultóricas mais avançadas. É principalmente esse período e as campanhas modernistas em torno de Brecheret que destacamos nesse artigo, nesse programa, melhor dizendo.
Victorio Brecheret, que mais tarde teve o nome adaptado para Victor, nasceu em Farnese, na Toscana, em 1894. Seus pais eram de origem italiana e francesa. Em 1904, quando tinha 10 anos, embarcou para São Paulo com uma tia e a irmã. A mudança ocorreu em função de uma série de desgraças familiares, entre as quais a morte da mãe das crianças. O pai de Victor, Augusto Brecheret, permaneceu na Itália, casado já com a segunda esposa. As crianças estabeleceram-se então na casa onde já morava a tia, próximo ao Largo do Aroche. Desde a infância, uma das ocupações favoritas do futuro escultor era ficar no quintal sentado, moldando barro. Cedo, ele começou a trabalhar fora. Seu primeiro emprego foi numa loja de calçados situada na mesma rua onde moraria Anita Malfatti, alguns anos mais tarde. Ele era já um promissor e dedicado desenhista. Não tardou a ingressar no turno da noite no Liceu de Artes e Ofícios, local onde pôde estudar desenho, modelagem e entalhe em madeira. Ali conheceu o arquiteto Ramos de Azevedo, autor do projeto do Teatro Municipal de São Paulo, uma das grandes figuras da arquitetura da República Velha. Victor foi então aluno de Alfonso Adinolfi e do arquiteto Domiziano Rossi, que também tomariam parte no projeto de construção do Teatro Municipal. Foi por essa época, quando estudava dedicada e disciplinadamente todas as minúcias das técnicas de representação, mas não sabia ao certo que caminho seguir, que Brecheret teria tido uma revelação que definiu os rumos futuros de sua atividade. Certa tarde, em 1913, ao voltar de uma entrega, Brecheret atravessou a rua Barão de Itapetininga e viu jogado no chão um pedaço de papel que lhe chamou a atenção. O rapazinho pegou e se deparou, surpreso, com a reprodução de uma escultura do francês Auguste Rodin. A imagem daquela obra, tão singular, tão diferente de tudo que já vira, lhe causou uma profunda comoção. Aquela revelação súbita, inesperada, definiu os rumos futuros de sua vida. A escultura se tornaria sua forma de expressão ideal, e a lição que o rapaz tirou com aquela obra da foto era de que a arte poderia ser livre e fugir das normas tradicionais de representação. Ele vive os dias que se seguem em estado de exaltação, devaneando com a vida, com a vida cultural real, com a vida cultural europeia, alimentando-se daquela escultura impressa em um pedaço de papel. Era, porém, um sonho impossível. Imigrante pobre no Brasil, Brecheret podia apenas fantasiar sobre o assunto. O jovem, no entanto, de tão excitado, não consegue esconder seu desejo dos tios. Normalmente silencioso e taciturno, o escultor revela seus anseios artísticos, estudar na Europa. Foi, portanto, total a surpresa de Brecheret quando a tia, Antônia Salini Nani, declara que está disposta a financiar a estada do sobrinho na Europa, oferecendo a ele as magras economias feitas por ela. A passagem, Brecheret consegue por intermédio de um amigo, funcionário de uma empresa de navegação. Contudo arranjado, o jovem de 19 anos embarca naquele mesmo ano em direção a Roma. Semanas mais tarde, chegando à capital italiana, Brecheret segue imediatamente para o edifício da Escola de Belas Artes. Depois de ler o programa de admissão, no entanto, ele fica intimidado. As exigências da tradicional instituição estavam muito além de sua magra habilidade e conhecimento. Ele não chega a prestar o exame e ingressa, em vez disso, no ateliê do escultor Arturo Dasi, que era um artista consagrado na Itália, extremamente conhecido e um dos favoritos do rei Vittorio Emanuele II. Dazzi, apesar de classicista, fora influenciado por Rodin e Bourdelle e forneceria, portanto, a Brecheret uma sólida experiência em esculturas clássicas e realistas, com a monumentalidade característica da arte de Michelangelo. As influências modernistas de Dazzi completariam a formação do jovem escultor. À noite, Brecheret seguia para a Escola de Belas Artes e assistia às aulas como ouvinte, familiarizando-se com o ritmo e as exigências da instituição. Ele, portanto, dividia o tempo entre o trabalho
prático no ateliê de Dazi e os estudos de desenho, a observação nos museus e monumentos romanos e as aulas teóricas à noite. O jovem escultor vive em meio ao ambiente boêmio do movimento artístico italiano, participando das discussões, frequentando os cafés e fazendo novas descobertas artísticas. Brecheret vai se tornando mais seguro e desenvolto em sua obra. As peças já começam a assumir as formas elegantes, imponentes, características da produção madura do escultor. Mesmo com a deflagração da Primeira Guerra e o ingresso da Itália nos conflitos, Brecheret permaneceu ainda distante daquele mundo de horrores em que mergulhava a Europa, entretido com os estudos da grande arte do passado italiano. Brecheret não permanece muito tempo como discípulo de Dazi. Após 2 anos, decide seguir caminho próprio. Em 1915, Brecheret instalou seu primeiro ateliê em Roma, no mesmo local onde, pouco antes, o escultor croata Ivan Metrovski, um discípulo de Rodin e renovador das artes plásticas croatas, trabalhara. Já em 1916, Brecheret participa de uma primeira exposição coletiva, a exposição do Amatori e Cultori. Meses mais tarde, Brecheret toma parte também na Exposição Internacional de Belas Artes, exibindo a peça Despertar. O jovem escultor ganharia o primeiro prêmio da mostra. O ano de 1917 é um dos mais revolucionários da história europeia. Na Rússia, já em fevereiro, a revolução derruba a monarquia e cria os soviets de operários e soldados. O restante da Europa é tomado também por dezenas de greves e manifestações. Apesar das grandiosas mobilizações políticas que monopolizam as manchetes dos jornais, há um fato artístico também significativo que domina a atenção de Brecheret: a morte inesperada de Auguste Rodin em Paris, o grande mestre que despertou Brecheret para a escultura naquela inesperada tarde na rua Barão de Tapetininga. O escultor fica de tal modo sobressaltado com a notícia que viaja imediatamente para a capital francesa para participar do funeral daquele que era tido como o principal iniciador da escultura moderna. Uma arte que, graças aos esforços de Rodin e de alguns precursores, rompera finalmente com o realismo acadêmico e passava a acompanhar as demais artes modernas. Porém, muito já se havia feito em escultura, e ela beirava já a completa abstração a partir do cubismo. Apesar do grande radicalismo estético por que seguiam as vanguardas, foi apenas com certa dificuldade que Brecheret conseguiu afastar-se, ainda que de forma tímida, do naturalismo. Naquele momento, o escultor se encaminhava para uma técnica timidamente expressionista e cujos temas ainda se ligavam ao simbolismo, esculpindo mulheres fatais, ninfas e esfinges. Certamente, Brecheret teria ouvido falar, morando em Roma, do tempestuoso movimento futurista de Marinetti. Aparentemente, porém, o espírito agressivo e renovador do futurismo não penetraram no rapaz. A influência que a escultura moderna teve sobre ele deu-se principalmente por meio da obra de Rodin e, além dele, de Mestrovich, por quem Brecheret se interessa vivamente. O artista croata era ligado ao grupo Secessão de Viena, e as características simbolistas e da arte nouveau das obras dele, em que estavam sempre presentes a alegoria, seriam marcantes também na obra de Brecheret. Tendo regressado de Paris a Roma, Brecheret só decide voltar ao Brasil após o encerramento da Primeira Guerra. Ainda no início de 1919, ele participa, no entanto, de uma última mostra. A obra exposta é a grande escultura Eva, que chega inclusive a receber uma crítica favorável da imprensa nas páginas de Il Messaggero. A obra representava uma figura feminina nua, sentada sobre uma plataforma com as pernas recurvadas em uma pose de grande beleza e força sensual. Seu modelado, apesar de naturalista, apresentava já estilizações de tipo expressionistas,
que acentuavam determinados traços da figura, sem, porém, deformá-la. Todas as proporções e a musculatura são respeitadas pelo artista e cuidadosamente modeladas. Era uma das primeiras obras-primas do artista, típica da fase inicial de Brecheret. Se no Brasil Eva representaria um passo importante no processo de modernização das artes plásticas, na Itália de Marinetti, porém, era uma obra do passado, ligada ainda a certo tipo de tradição realista e figurativa que havia sido já totalmente descartada tanto por cubistas quanto por futuristas, que avançavam para violentas abstrações em busca da representação da forma dinâmica, tanto em pintura quanto em escultura. Encerrada a exposição, Brecheret e suas esculturas embarcam rumo à América e, semanas mais tarde, ele desembarca novamente em Santos. Em São Paulo, o choque cultural que Brecheret sente é grande. Em matéria de arte, o país vivia ainda 50 anos no passado. Em escultura, como também nas demais artes, o Brasil estava vinculado ainda à tradição romântica e realista do século XIX. Diante de tal quadro, Brecheret é obrigado a se resignar e vai se tornando um jovem solitário, sempre silencioso e taciturno. O escultor tinha então 25 anos. Abre aspas. Fiquei constrangido em minha própria terra, sem amigos, sem ninguém, fecha aspas, afirmou Brecheret certa vez em depoimento. Os amigos que havia feito no passado, estudando no liceu, já haviam desaparecido, afastados do mundo das artes. Praticamente todos haviam se casado, trabalhavam em outras áreas, perdendo assim o vínculo comum. Segundo testemunhou o próprio artista, em São Paulo passou a viver em um brutal isolamento. Abre aspas. Meus parentes não acreditavam mais em mim e muito menos em minhas esculturas. Fecha aspas. O comentário é dos mais significativos também. O comentário é dos mais significativos. Também Anita Malfatti e Mário de Andrade viveram situações semelhantes no meio familiar. O completo descrédito era o prêmio que recebiam aqueles que ousavam romper com o convencionalismo e a mediocridade estabelecida em matéria de arte. Fosse em pintura, no caso de Malfatti, fosse em poesia, no caso de Mário, fosse em escultura, no caso de Brecheret. A reação similar por parte dos familiares dos três artistas não era mera coincidência, mas seria um erro encarar a reação das famílias como mero fato pitoresco da vida dos jovens modernistas. Era antes o sintoma do conservadorismo virulento e do mais tacanho provincianismo que reinavam no Brasil, mesmo na mais dinâmica e industrializada das cidades brasileiras. Na ditadura intelectual reinante, mesmo nos meios mais intelectualizados, não havia simpatia alguma pela novidade. Nesse ambiente rarefeito, a arte continuava inserida na mais medíocre fórmula acadêmica imaginável, como acontece em todas as épocas. Artistas, na opinião da catequética oligarquia cafeeira e de seus bufões engravatados, eram os medíocres que passavam a vida imitando, sem o menor talento e em mal disfarçadas variações, as invenções mais iluminadas dos grandes nomes da poesia, do romance, da pintura, da música e da escultura do século XIX. Naquela São Paulo que se preparava para as grandes revoluções em marcha, Brecheret se recorda de um colega de liceu, um dos poucos que nunca abandonaram a atividade artística. Era o arquiteto Ramos de Azevedo. Anos mais tarde, o escultor se recordou daquele reencontro, afirmando que, mal se anunciara, Ramos de Azevedo o recebeu com grande simpatia. As portas fechadas na sala do arquiteto, ambos conversaram por longas horas sobre a vida europeia e a Itália em particular, experiência comum na formação artística dos dois. Brecheret se abre, conta a Azevedo os sonhos artísticos que alimentava e a frustração de viver em São Paulo. Ele pergunta, então, ao arquiteto
se tem condições de arrumar para ele alguma ocupação. E o colega responde, depois de alguma reflexão, abre aspas, vá ao Palácio das Indústrias, percorra as salas e tome posse de uma delas para ateliê. Trabalhe à vontade, fecha aspas. Esse foi um momento importante da vida de Brecheret. Em geral, os biógrafos e estudiosos da vida do artista e mesmo o próprio escultor tomam esse gesto como um grande ato de benevolência e generosidade de Ramos de Azevedo. Isso, porém, não é fato e merece ser mais bem analisado. O edifício do Palácio das Indústrias estava ainda em reforma, de sorte que Brecheret passa a viver e a trabalhar em um local praticamente abandonado. Não havia alma viva que passasse por lá. Durante longos meses, o escultor trabalhou na mais completa solidão, praticamente enterrado naquela grande capela tumular que Ramos de Azevedo lhe oferecera. Independentemente das intenções e percepções de cada um, o que o famoso arquiteto fez foi sepultar Brecheret. Durante os anos que se seguiram, Ramos de Azevedo, idealizador do Teatro Municipal Paulista e do suntuoso Vale do Angabaú, do topo de seu prestígio de arquiteto oficial, não teve a capacidade de recomendar a Brecheret um único trabalho monumental sequer, e isso em uma época em que São Paulo se expandia e se modernizava rapidamente. É certo que não faltassem na cidade encomendas públicas para esculturas e monumentos. O que ocorreu na realidade é que Brecheret, embora não tenha sido abertamente hostilizado, como ocorreu com Anita Malfatti, foi obviamente escondido dos olhos de todos, atirado ao completo isolamento e obscuridade. Durante mais de um ano, nenhuma única alma foi ao encontro do artista solicitar-lhe uma encomenda, apesar do talento colossal de Brecheret, um espírito independente, original e sem paralelo na escultura brasileira de sua época e de todas as épocas. A coisa foi feita de tal forma que o escultor, a despeito disso, permanecesse totalmente desconhecido no período que vai de 1919 a 1920. Provavelmente apenas Ramos de Azevedo e o porteiro do prédio compartilhavam aquele segredo. Um escultor genial escondido entre as catacumbas, ruínas em construção do Palácio das Indústrias. O sepultamento de Brecheret no edifício espectral só foi revertido por uma casualidade. Em meados de 1920, foi organizada uma exposição no saguão principal do palácio, por ocasião das comemorações do centenário da independência brasileira, que se completaria em 1922. O governo paulista encomendou a construção de um monumento da independência. Um requisito básico era a apresentação de uma maquete do projeto para apreciação, tanto do público quanto dos encarregados da aprovação da peça. A mostra foi inaugurada e o fantasmagórico palácio começou a ser frequentado por curiosos artistas e políticos dos mais variados tipos. Em uma dessas tardes, certo grupo de escritores foi averiguar os projetos expostos. Casualmente, ficam sabendo, por meio do porteiro, que, abre aspas, lá em cima anda um escultor trabalhando, um tipo esquisitão, de pouca prosa e que faz umas estátuas enormes e estranhas, fecha aspas. Um desses visitantes era o inquieto Oswald de Andrade, principal cão farejador do modernismo, que, em depoimento posterior, relembraria, abre aspas, resolvemos subir para reliar o excêntrico artista. O que vimos foi um deslumbramento para nós, pois estávamos diante de um escultor original e poderoso, fecha aspas. O grupo de visitantes não poderia ser mais espetacular. Eram eles Di Cavalcanti, o mágico dos bruxedos estranhos, Hélios Sillinger, o boêmio esteta dos sucessos ruidosos, Oswald de Andrade, o romancista das violentas tragédias, e Menotti Del Pitta, que é quem fez esse relato em um artigo do Correio Paulistano. Escrevendo sob o pseudônimo Hélios, define a si mesmo como um autor de crônicas xoxas, entre aspas. Brecheret era, naquele momento, de tal forma desconhecido, a despeito da força de sua produção,
que o encontro entre ele e aquele grupo de modernistas assume a importância de um verdadeiro descobrimento. Foi o que comentou sobre o incidente um redator do jornal Papel e Tinta, quinzenário sobre literatura e arte dirigido por Oswald de Andrade e Minotti Del Pitta. Aquele escultor era uma joia rara que eles encontraram, um espécime selvagem que se encaixava plenamente nos propósitos modernistas em prol da nova arte. Na guerra que cada vez mais se anunciava contra a ditadura intelectual estabelecida, o nome de Brecheret e sua obra seriam transformados nos meses subsequentes em um verdadeiro estandarte de batalha. A impressão que a personalidade de Brecheret causou nos demais modernistas foi profunda. Viram naquele escultor sério, sombrio e silencioso, uma personalidade carregada de mistério e de arte, a ponto de Brecheret ter sido transformado em personagem de destaque de 2 romances modernistas, A Estrela de Absinto, de Oswald de Andrade, e O Homem e a Morte, de Minotti Del Pitta. Conta-se que, semanas depois do achado, o mesmo grupo levou Monteiro Lobato ao edifício para testemunhar a descoberta. O escritor, distraidamente, colocou o chapéu sobre uma das esculturas do artista, o que Brecheret tomou como uma provocação e imediatamente atirou o chapéu ao chão. A desconfiança de Brecheret em relação aos visitantes, seu amargor e seriedade eram, porém, tão somente o resultado do isolamento em que vivia o escultor. Tendo sido menosprezado, ridicularizado ou simplesmente ignorado das mais diversas formas, Brecheret, em vez de se encher de autopiedade, preferiu endurecer a personalidade, a ponto de se tornar tão rijo quanto suas próprias criações em pedra. Esse traço da personalidade dele revelava o tipo de pressões que um artista se via obrigado a enfrentar caso optasse por seguir pelo caminho menos previsível, na busca por novas formas de expressão na arte. Em 1917, a pintora modernista Anita Malfatti fora vítima de provocações da mesma espécie, mas, diferentemente de Brecheret, Malfatti não suportou os ataques e mergulhou em uma profunda melancolia que minou toda a confiança que minou toda a confiança em si próprio, o que terminaria por corroer a arte da pintora e liquidar aquilo que ela tinha de mais vigoroso e revolucionário. Ambos os exemplos, aos quais poderiam ser acrescentados tantos outros, revela a rigidez, a inflexibilidade burocrática e convencional da mentalidade da oligarquia, rígida na mesma medida em que o era também o regime político. Ao se revelar incapaz de conviver com novas ideias, nesse caso, novas ideias artísticas, a oligarquia manifestava também a completa deterioração de sua dominação política, que, sendo contestada com cada vez mais veemência, terminaria por cair quase que naturalmente como uma fruta apodrecida. Por seu lado, Brecheret estava firmemente decidido em seus propósitos e não pretendia ceder. Hélios, na coluna diária do Correio Paulistano, escrevia, abre aspas, não se queixava o artista resignado. Trabalhava. Esculpia, arrancava a greda carnosa figuras gigantes, gênios de olhos parados e músculos de aço, ídolos de ouro, misteriosos, esfingéticos, cristos pálidos, vitórias aladas. Fecha aspas. A gente vai ficando por aqui, nessa primeira parte, contando um pouco da história do início, né, dos estudos de Brecheret e o encontro de Brecheret com os outros nomes do modernismo brasileiro. No episódio que vem, na parte 2, nós vamos contar um pouco sobre as primeiras produções modernistas, já dentro do grupo dos modernistas, da escultura de Brecheret, né? E um pouco também da importância do escultor para o movimento
modernista que se iniciou oficialmente aí, com a Semana de Arte Moderna de 1922. A gente vai ficando por aqui, mais esse quarto caderno. Fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV. Nós estamos de volta na terça-feira que vem, em mais um quarto caderno, podcast de cultura, aqui no seu canal Revolucionário e Independente. Muito obrigado, fiquem ligados, muito boa tarde e até mais.